Na terça-feira passada, a seleção brasileira entrou em campo e derrotou a Áustria por 2-1. E terminou o ano da nova era Dunga com 100% de aproveitamento. E tem mais um detalhe: apenas um gol sofrido. Vamos ver os gols da vitória do Brasil nesta partida em Viena. O primeiro gol é de Davi Luiz, subindo de cabeça depois da cobrança do escanteio da seleção brasileira. O zagueiro passou para o outro lado, um para lá, o outro para cá, e Davi Luiz marcou, fazendo 1-0. O gol de empate é de pênalti, o pênalti cometido por Oscar, indiscutível. E Dragovic cobra no canto direito do goleiro brasileiro para fazer o gol de empate da seleção austríaca. Roberto Firmino, revelado no Figueirense do meu amigo Capela, que está assistindo em Floripa. Roberto, naquela época, Roberto Firmino, agora que joga na Europa, fez o gol da vitória da seleção brasileira. E Dunga comemorou. E os jogadores também. Antes desse jogo, houve uma discussão muito interessante, porque o zagueiro Thiago Silva fez uma reclamação pelo fato de ter perdido a condição de titular da seleção brasileira e de ter perdido a braçadeira de capitão. Imediatamente o Dunga respondeu: na seleção ninguém é dono de nada e quem decide é o treinador. Correto, o Dunga. Até porque o Miranda, zagueiro revelado pelo Coritiba Futebol Clube, vem jogando mais, não esteve na Copa, mas vem fazendo grandes apresentações. Nesse jogo, Dunga usou o Thiago Silva, o colocou também em campo. E houve uma cena que marcou. O Neymar, que tinha ouvido a reclamação do zagueiro, tirou a braçadeira de capitão e entregou para Thiago Silva. Numa demonstração, obviamente, com consentimento do Dunga. Claro que o Dunga sabia que isso ia acontecer, até porque ele substituiu o Neymar no final do jogo. Obviamente, para mostrar, primeiro, que o episódio estava superado. Segundo, que Thiago Silva, ao contrário, eu também achava que estava rifado na seleção brasileira, não está rifado e deverá ser convocado em outras ocasiões. E já que estamos falando em seleção principal, a seleção olímpica venceu um torneio amistoso na China. Ganhou dos donos da casa na final. Vejam os gols do Brasil. Lucas Evangelista fez o primeiro gol. Foi uma bola muito trabalhada. O chinês se atrapalhou na marcação. O cruzamento e Lucas Evangelista bateu de perna esquerda para fazer 1-0. Veja de novo aí. O belo gol da seleção treinada pelo Galo. E o segundo gol do Brasil é de Wellington Silva, que dispara um pombo sem asa e faz 2-0 para a seleção brasileira. Os chineses ainda chegaram ao gol, ficou até sem cor o gol dos chineses, de pênalti, com o Liao cobrando a penalidade máxima e o Brasil comemorou. E tem outro jogo de futebol que chamou muito a atenção de todos durante esta semana. O Brasil enfrentou a Turquia no primeiro jogo do Campeonato Mundial de Futebol de 5, de cegos. A seleção canarinho vai em busca do tetracampeonato. Este é o primeiro grande desafio da seleção base das Paralimpíadas 2016. Veja como a falta de visão não atrapalha o esforço e a capacidade de jogar futebol desses que são um exemplo para muita gente. Veja os gols da vitória do Brasil. Seleção de cegos. 1-0 para o Brasil. Eu disse os gols, apague e ponha o gol. Olha só. Pelo som da bola e a batida. E o goleiro enxerga, hein? O goleiro tem a visão normal. Belíssimo gol. Carregou a bola pelo meio e bateu para fazer. Cássio fez o gol da seleção brasileira. Veja que exemplo, né? Quanta gente que tem visão perfeita e que se acha incapaz de determinadas tarefas. Essas pessoas, esses atletas paraolímpicos, completamente sem visão, pelo som da bola, né, que produz um ruído, consegue, como esse rapaz conseguiu, carregar a bola, driblar e arrematar a gol. É um exemplo, não só pelo futebol, é um exemplo para a vida. Garanta já o seu Réveillon com a sua família no Mabu Termas Gran Resort em Foz do Iguaçu. Pacote completo com 4 noites de hospedagem, passagem aérea,
3 refeições diárias com bebidas e translados a partir de 10 vezes de R$ 428. Visite uma das lojas da MGM e confira os roteiros ou consulte o seu agente de viagem. MGM Operadora, a paixão de ir cada vez mais longe. mgmoperadora.com.br ou uma loja no Parque Shopping Barigui, no Shopping Paládio em Curitiba, no Shopping Paládio em Ponta Grossa. O telefone é 2104-6400. O Atlético Mineiro continua firme para garantir a vaga no G4. Vai ter jogo nesse final de semana, você daqui a pouco vai conferir aqui os jogos que teremos da rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro que está chegando no final. Mas a vitória do Galo Mineiro sobre o Flamengo foi, no Independência, um exemplo de que o Galo é bem superior ao Urubu. Veja como foram os gols do Atlético Mineiro. Luan fez 1-0. É que o Galo já tinha goleado o Flamengo, né? Pênalti. E Diego Tardelli, aos 44 do primeiro tempo, faz 2-0 Galo Mineiro. O 3-0 é de Luan. E Dodô vai fazer o 4º gol do time treinado pelo paranaense Levir Coupe. Luan fez o 4º gol. Tá aí, ali, marcando o gol, o número 4 da equipe do Galo Mineiro. E se machucou, inclusive. O 4º gol foi de Luan. Dodô fez o 3º. Eu que me atrapalhei aqui na contagem. É tanto gol marcado pelo Atlético Mineiro que eu me atrapalhei. Bom, daqui a pouco você vai ver duelo de desesperados entre Vitória e Coritiba. E vai ver mais gols do Campeonato Brasileiro e a rodada completa da Série A. Com um detalhe, hein? Lembrando só, ainda com relação à Série A, um fato que marcou a semana. O jogador Paulo Baier, de 40 anos, foi dispensado depois da última rodada do Criciúma e nem completou o seu contrato. Paulo Baier, que perdeu a posição de titular e que estava no banco de reservas do time catarinense. A gente volta com mais um show de gols para você aqui no Conexão Esporte Especial. Voltamos já.